Rádio Botafogo. Show, Rangel. E assim, em cima do que você falou, né, sobre os clubes começarem a olhar para si, ou para pegar os seus ativos e tentar monetizar através do que você tem de fortalezas, né, dos seus pilares que você consegue gerar receita, que é uma parte importante. E aí a gente, para falar sobre isso, obviamente tem que ser com profissionalismo. A gente entende que não adianta você entregar 3, 4, 5 horas da sua vida para o clube, por mais boa vontade que você tenha, que você vai acabar atrapalhando o clube, que as tomadas de decisão tem que ser urgente, você tem que estar focado no dia a dia para poder ajudar. E aí, olhando nisso, eu vou fazer até meio um pupurri, você falou sobre receita, porque você acabou de dar o negócio aqui do estudo do Grafietti, do César Grafietti, que eu também dei uma lida, e o Botafogo, aparentemente, quando você faz a comparação do Botafogo, se ele fosse campeão, eu e você não, quando o estudo faz a comparação, ele fala que o Botafogo, por exemplo, receberia cerca de 87 milhões, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, se ele tivesse sido campeão do Brasileirão. Se ele chegasse em 10º lugar, receberia em torno de 62 milhões de reais, e se ele fosse 16º colocado, receberia 52 milhões de reais. Quem for rebaixado, eu não vou entrar nem no mérito, porque para subir de novo, amigo, vai ter que ralar muito, que perde talvez 50% da receita. E o Botafogo, como o Botafogo ficou em 9º lugar, fazendo a regra de 3 básica de todo o contador, vai dar uns 65 milhões que nós vamos receber se não tiver adiantado nada, o que é mais difícil de não acontecer. Agora eu vou falar... Isso ainda é para o ano que vem, tá? Isso é para 2019. 2019. Esse ainda vale a cota. É 2019, né? Isso, esse contrato variável começa para o ano que vem. Esse ano todo mundo recebeu aquele dinheirinho da cota do contrato passando lá em 2013. Esse foi o último ano da cota. Em 2018. O que eu falei é para 2019, 2018. né? Isso, para 2019 sim, vai ser. É exatamente isso. E aí, dentro desse assunto, aí eu já vou puxar um assunto que a galera está pedindo aqui no chat, e já vou até falar que se o pessoal não falar, pessoal do chat, o pessoal fica aborrecido com a gente aqui, com razão. Não, o Bruno Antunes botou aqui, assume Moreira Salles, larga osso, mais Botafogo, que é o nosso grupo político, você deve conhecer. Maurício JP, no caso do Botafogo, em que patamar se encontra nesse processo de profissionalização? Vamos entrar nesse assunto, tá, Maurício? Pergunta bem pertinente, obrigado, mais uma vez. Deixa eu ver, tem mais gente aqui que tinha colocado, eu já perdi aqui, mas acho que foi o Léo Coutinho, já agradecendo também. Alexandre Araújo, Botafogo campeão 1907. Alexandro Gás, me parece muito estranho, nos últimos 50 anos a maioria das gestões fizeram as escolhas erradas. Rangel, gostaria de saber o que você tem de cara nesse sentido no Botafogo. Nós vamos botar isso tudo e ele vai poder falar. E aí, quando a gente está falando, a gente está falando dos Moreira Salles. Vamos falar sobre os Moreira Salles, que eu vou embutir tudo aqui dentro. Vou ser um pouquinho demorado, mas não muito. Os Moreira Salles, a história que está acontecendo no Botafogo, e vocês foram até citados hoje no Twitter do Thiago Franklin, mas os Moreira Salles têm uma proposta, a gente tem acompanhado, de tentar profissionalizar o Botafogo. Através de quê? Aí eu vou te falar, parece que estão conseguindo captar uma grana, tem um grupo de investidores, o valor é relevante, já vou dizer aqui logo de uma vez, para todo mundo saber, é mais de 400 milhões de reais, são mais de 400 milhões de reais essa informação que a gente tem, e quando a gente fala que tem a informação, é porque a informação não pode ser divulgada porque foi dita, né, por alguém lá, nós temos aqui a evidência disso. São mais de 400 milhões de reais, esse dinheiro seria utilizado por um fundo, esse fundo compraria 51%, e aí é uma coisa que o Botafogo talvez esteja na frente, o Rangel, depois você vai poder falar. O Botafogo tem um negócio chamado Companhia Botafogo, que o Bebeto de Freitas fez lá atrás. Que eles são dono a Companhia Botafogo, que tem os direitos da marca, que gere o Newton Santos, então compraria 51%, seria o gestor direto da Companhia Botafogo, faria a gestão de todo o futebol, e através da gestão do futebol, criaria esse fundo, né, que nós falamos de mais de 400 milhões, renegociando a sua dívida, alongando com prazos e taxas que você mesmo falou mais atraentes do mercado internacional, até se for o caso, e, consequentemente, saneando o clube e através, obviamente não tem dinheiro de graça, como é que teoricamente estaria o dinheiro de volta? Esse fundo teria uma participação nos jogadores da base que o Botafogo fosse criando, já que eles vão investir no CT lá, que você deve conhecer também muito bem a história. Bom, diante disso, vem algumas perguntas que eu quero fazer para você. Primeiro, já guarda aí.
que você acha dessa operação? Se você sabe alguma coisa, o que você entende? E se os caras estão no caminho certo, tá? A segunda coisa ligada a isso, aí você falou o seguinte, cara, receita de TV está dada. A receita de TV já está dada, existe um contrato, como você falou, a partir de 2019, existe uma regra, não se muda mais. No curto prazo, você não consegue mudar. Você pode ser campeão, vai ganhar muito, um pouco mais, mas não vai conseguir reverter tudo que está acontecendo. O Luiz Ebert mandou aqui também como conciliar gestão profissional com amadores. Então vai falar sobre isso. Aí temos que partir para outros tipos de receita, né? Além da receita de TV, o Botafogo tem um estádio, que é mal utilizado. A gente tem que buscar patrocínio master, que está difícil. A Caixa Econômica mesmo, talvez, correndo o risco de sair do mercado e vai deixar muito clube na mão, pelo que a gente está conhecendo. E esses ativos que o Botafogo tem, estádio, torcida e correr atrás de patrocínio master. Cara, tem alguma chance, aí vem a pergunta do Bruno Antunes, que eu vou encaixar aqui. Quanto custa montar um time de excelência de gestores por um clube como o Botafogo? Como conciliar, como pegar um clube como o Botafogo, transformar ele de forma profissional e que ativos, como eles devem monetizar esses ativos para trazer recursos diferentes de cota de televisão, porque se for só cota de televisão, é difícil o Botafogo crescer. Eu não sei se eu consegui te dar toda a dimensão, quis fazer só uma passagem dos Moreira Salles para tudo que ele está fazendo e o mercado em relação às receitas e o profissionalismo do Botafogo. Não, tranquilo. Deixa eu tentar responder em pedaços e você vai compreender algum ponto que eu não tenha respondido plenamente, né? O que a gente tem que entender hoje por isso que eu coloquei no começo, quer dizer, o futebol há 10 anos atrás é bem diferente do futebol há 5 anos atrás, que é diferente de 2 anos, de 1 e de hoje. Se a gente pensar a maneira como a gente sempre olhou o clube de futebol, a gente sempre olhou o clube de futebol como, se você pegar há 20, 30 anos atrás, eram entidades eminentemente sociais. Eram clubes, né? Você ia para ter uma vida social, por acaso aquele clube tinha diversas atividades esportivas, algumas delas ao longo do tempo se destacaram, né, e geraram interesse popular além das fronteiras dos sócios do clube. Então, no caso foi o Remo, o futebol aqui no Brasil tomou uma proporção maior, alguns clubes têm vôlei, outros têm basquete, né, mas o futebol sempre é preponderante. Então, os clubes nasceram como entidades sociais. Se a gente falar isso aí, aqui no Brasil, se a gente falar de 10 anos atrás, 5 anos atrás, era a visão prevalente. Em alguns clubes, ainda hoje, você ainda tem uma discussão, e ela, na nossa opinião, ela é completamente antiquada, isso não deveria nem estar na discussão, e o clube deveria ser um clube social. O clube social já é uma coisa que, para entidades que têm futebol profissional, deveria ter morrido há 5 anos atrás. Tá? Há 5 anos atrás, se começou uma discussão no Brasil, que na Europa já tem, talvez, 10 anos, de que, na verdade, os clubes de futebol não são clubes esportivos. Depois do social, clubes de futebol são clubes que têm esportivo, parte de esporte profissional. Há 10 anos atrás na Europa e 5 anos no Brasil, começou uma nova fase de olhar os clubes não mais como entidades esportivas, mas como empresas de entretenimento. Nosso negócio não é esporte, é um meio para você gerar algo que traz muito dinheiro, que é o entretenimento, que as pessoas querem. O futebol é se entreter. Entreter é mais uma opção frente ao Netflix, frente ao cinema, frente ao restaurante. Eu quero me entreter, e o futebol e o esporte é uma forma de entretenimento. Isso mudou completamente a forma como você começou a organizar os clubes, que partiram um pouco antes para a profissionalização. Os departamentos de marketing cresceram absurdamente, os departamentos de comunicação cresceram absurdamente. Você começou a diversificar as formas como você entende com a sua base torcedora, então criando Facebook, YouTube, TV Fogo, toda essa gama aí que ainda tem muito que ser feito, mas por quê? Para começar a trazer essa visão de que o clube é um entretenimento, e não é só o jogo, é muito mais daquilo que vem dali, você criar formas de gerar dinheiro. Mesmo essa visão hoje, no mundo, ela está se colocando agora como ultrapassada.
A gente teve lá, dentro do último Congresso Mundial de Futebol, que aconteceu na Europa, e outros clubes europeus falaram assim, olha, nós não somos mais uma entidade de entretenimento, nós somos uma entidade de geração de conteúdo. Isso parece uma coisa semântica, mas isso é uma mudança radical. Por quê? Porque aí os clubes trouxeram para eles a decisão assim, eu vou controlar o meu conteúdo. Então, por exemplo, eu não vou deixar o meu conteúdo ser produzido, por exemplo, o meu jogo não vai ser mais produzido por uma empresa de televisão, que vai filmar o jogador do jeito que ela quer. Eu vou filmar o meu conteúdo, eu vou filmar o meu pré-jogo, eu vou filmar o meu reality show com os meus jogadores, eu vou começar a trabalhar todos os meus conteúdos em todas as plataformas para criar uma relação de interesse da minha comunidade, a partir daí eu monetizar. Então, isso... O Benfica fez isso, né? Eu acho, por exemplo, o Terceiro um caso excepcional de como eles tratam a geração de conteúdo e monetização, mas tem diversos outros exemplos. Ou seja, o clube hoje, na verdade, ele é, no extremo, ele é uma empresa de TV, ele é uma rede no limite. Ele, no modelo, no mundo futuro, no Brasil, mas muito mais a curto prazo, ele streaming, ele tem a sua produtora de TV, ele tem o seu repórter, ele tem o seu blog, ele tem o seu produtor de cinema, ele gera aquele conteúdo em múltiplas plataformas, ele gera o seu conteúdo em plataformas que para a nossa idade parece não fazer o menor sentido, mas para hoje já são fortíssimos geradores de dinheiro, que é o que a gente chama de gamificação, que são os jogos, o que a gente conhece como Cartola, né, um dos exemplos, mas lá na Europa isso está já num nível, nos Estados Unidos, um nível muito mais além. A gente conversando com alguns desses gestores das operações de digital dos clubes, né? Hoje ele já tem áreas de digital, né? Uma coisa aqui no Brasil, a gente tem 1 ou 2 clubes que já criaram isso de forma embrionária, né? Eles falam que hoje, por exemplo, 80% da receita dos clubes é em cima de jogos, em cima de gamificação. Eu tive uma experiência aqui no Brasil, só para mostrar como a forma que você consome o futebol está mudando muito. Eu estou em São Paulo, né? Sou torcedor de um clube do Rio de Janeiro e estava num churrasco com amigos. Todos eles palmeirenses, por acaso, todos os filhos palmeirenses, por acaso, uniformizados, camisas do Palmeiras, né? E aí foi um dia, eu entrei, estava no churrasco, fui lá ver que jogo eles estavam vendo, não, o jogo do Brasil, eles estavam vendo um jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras estava passando no mesmo horário. Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu sou um cara que trabalha com futebol, achei interessante aquele fenômeno, né? Todos eles, todas as crianças de 6 a 14 anos estavam com um tablet, um computador, um aplicativo de pontuação em tempo real do Cartola, assistindo um outro jogo que não era o jogo do time deles, para poder acompanhar em tempo que o Cartola estava evoluindo, e tweetando em tempo real com os amigos para ver, olha, eu estou com mais pontos que você, o cara cruzou, o cara acertou, o cara fez a falta. Quer dizer, então, o futebol para essa geração nova, o entretenimento, o consumo de conteúdo, é de uma forma que nós, que íamos, sentávamos lá na arquibancada do estádio, a gente que fica 2 horas vendo o jogo, e assiste o pré-jogo, e assiste o pós-jogo, resenha, vai a tempo enorme pensando em futebol, totalmente diferente do que essa turma vai ver. E os clubes europeus já começaram a perceber que o jogo agora é completamente diferente, completamente um jogo nem entendimento, é um jogo de conteúdo, e estão se mobilizando para isso. Então, só para conectar com a sua pergunta original, como é que você traz isso para dentro de um clube? Como é que você traz isso para dentro do Botafogo? Você precisa criar estruturas profissionais de gente muito especializada no mercado. Não são profissionais que você acha na esquina, nem são profissionais que custam barato. Que no primeiro momento a estrutura não vai se pagar, porque você vai ter que construir todo um arcabouço de processia, de planejamento, de branding, de marca, que em alguns anos, de uma forma que lá fora, isso vai começar a gerar, vai começar a se pagar, e no futuro vai ser a forma como você vai fazer dinheiro. Imagina, por exemplo, se daqui a 2 renovações de TV, você não precisar mais de uma empresa de televisão para distribuir os jogos do Botafogo. Pode acontecer, pode ser que a TV acabe. Né? Nessa rapidez da evolução do mundo, se acabou tudo, né? Se o Uber está acabando com o táxi, daqui a pouco o Waze Carpool vai acabar com o Uber, que impede você acabar com a televisão? E aí o Botafogo, se tiver
a sua produção de conteúdo, ele pode ir para a internet, na TV Botafogo, olha, se você quiser ver o pay-per-view do Botafogo, está aqui, R$29, você vai ver todos os jogos do Botafogo. Você vai distribuir, você vai monetizar, você vai conectar com o seu parceiro de e-commerce, com o seu parceiro de entrega de comida e cerveja em casa, você vai criar um ecossistema de jogos e fantasy games em torno do Botafogo. Tudo isso para essa já vai conectar para quem tem filho ou quem tem neto, vai conectar com Fortnite, que a molecada joga e vai conectar o Fortnite para dentro do futebol. E é aí que o dinheiro está. Agora, nada disso vai sair com reputando, nada disso vai sair, como você disse, com o clube, às 6 da noite, para discutir como é que vai pagar a fatura na estratégia do prazo de conteúdo. Isso aí exige, é dinheiro. Isso aí estamos falando de dezenas de milhões de reais em profissionais e prestadores de serviço de ponta, alguns deles que nem no Brasil a gente tem ainda gente isso, mas que, na visão de 5, 10 anos, vão conseguir entregar esse novo futebol.